Olá pessoal, mais uma vez professor Júnior aqui do Instituto Federal Catarinense, aqui nesse nosso curso sobre Programação C. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais operações da linguagem C. Vem comigo! Falando um pouquinho sobre operações, que são os principais comandos, códigos utilizados na linguagem C para que a gente possa fazer a manipulação de dados, para a gente possa fazer o tratamento de dados, eu inicio com vocês falando sobre o comando de atribuição. O comando de atribuição é um dos principais comandos que a gente tem na linguagem, porque ele permite que a gente faça a inclusão, ele permite que a gente faça a inserção de textos, de dados, de números, de valores dentro das variáveis. Nós já vimos que eu tenho a possibilidade de criar variáveis, que são espaços de memória onde eu vou armazenar dados, né, e dos mais diversos tipos. Só que como eu faço para fazer com que aquele dado que eu quero ele seja gravado dentro de uma variável? Como eu faço para fazer com que um determinado resultado de uma expressão aritmética, matemática qualquer, seja gravado dentro de uma variável? Justamente para isso a gente tem o comando de atribuição. E nesse comando de atribuição, na linguagem C, ele é representado pelo símbolo de igual. O que é o símbolo de igual? Ele simplesmente faz com que um determinado valor seja gravado dentro de uma variável. Nós vimos no passado que esse conceito de variável ele pode ser muito bem representado por uma gaveta, né? Uma variável é uma gaveta, um espaço onde eu posso guardar coisas, né? Uma variável é um espaço de memória onde eu vou guardar coisas. E o comando de atribuição faz com que um objeto, enfim, um conjunto de dados, uma informação seja gravada de uma variável. E a sintaxe dessa atribuição é muito simples. Então, o nome da variável, o comando igual, né, que a gente lê normalmente como recebe, então variável recebe a expressão. Sempre a linguagem vai resolver a expressão que está aqui do lado direito para depois fazer então a atribuição. Então, se eu tenho uma operação aritmética de soma, por exemplo, eu primeiro vou resolver a soma, de posse deste resultado, a linguagem faz a atribuição, isto é, coloca o resultado dessa soma dentro da variável que está indicada aqui para a gente. Então, essa é basicamente o nosso comando de atribuição muito utilizado. E aí a gente tem alguns exemplos aqui, né? Então, float y recebe 3, então automaticamente eu já declaro a variável y do tipo float e já coloco o valor 3 dentro dela. X recebe 5, então estou dizendo que a variável que já foi declarada antes, né, de nome x, está recebendo o número 5. X recebe z, então eu estou dizendo aqui que a variável x recebe o conteúdo da variável z, x recebe y mais 5, isto é, a variável x recebe a soma do conteúdo da variável y mais o número 5. Né? X recebe a raiz quadrada de 9, então ele vai primeiro resolver a raiz quadrada de 9 para depois colocar o resultado aqui dentro. X é igual a y, que é igual a z, que é igual a 5. Então aqui o que ele faz? Né? Então, x recebe y, que recebe z, que recebe 5. Como a gente já viu, ele vai sempre resolver o que está do lado direito da atribuição primeiro, aquela expressão que está do lado direito. Então ele começa aqui, ó, fazendo a atribuição. Z recebe 5. Então a partir de agora, z, a variável z, passa a valer 5. Se o z vale 5, então agora eu digo que y recebe z, isto é, o 5. E agora o y também vale 5. E depois eu digo que o x recebe y. Quanto é que vale o y? Também valia 5. Então x, y e z, todos valem 5 depois desse comando aqui. Então, muito simples, um comando de atribuição bastante clássico, mas que faz com que a gente tenha os valores atribuídos, né, aqueles valores que eu queira gravar dentro de uma variável, que eles sejam de fato gravados dentro dessa variável, fazendo com que a gente tenha, enfim, essa possibilidade. E aqui a gente tem alguns tipos de conversão de tipos durante a atribuição, maneiras de eu converter tipos de dados durante a atribuição. Vejam alguns exemplos aqui, tá? Eu tenho aqui, então, a variável x do tipo inteiro que tem 65 dentro dela, a variável ch do tipo char, eu tenho a variável f do tipo float que tem 25.1 dentro dela. E olha só o que eu estou fazendo aqui, ó. A variável ch que é do tipo char recebe x. Opa, mas x é inteiro. Como é que uma variável do tipo char, caractere, vai receber um valor inteiro? Não tem problema nenhum. Esse comando ch recebe x faz com que essa letra que eu tinha ali dentro, esse caractere que eu tinha ali dentro, ele seja convertido em número e vice-versa. O número seja convertido em caractere. Então vamos lá. No x eu tenho o número 65. O número 65 ele vai para dentro da variável ch, que é do tipo char, né, o número inteiro, vai para dentro da variável ch do tipo char, convertendo para a tabela ASCII2. E aí a gente tem esse printf aqui, ó, ch é igual a percentual C. Então, quanto é que fica? Aquele 65 que foi atribuído aqui, ele se transforma na letra A maiúscula.
Letra A maiúscula, porque na tabela de caracteres ASCII 2, o A maiúsculo equivale ao 65. E assim por diante, x recebe f. Então, o x é do tipo inteiro. O f é um float, não é? Então, como é que eu vou colocar um valor com vírgula dentro de uma variável inteira? Não cabe. Se não cabe, o que a linguagem faz? Ela corta o valor flutuante, o ponto flutuante, e bota apenas a parte inteira. Vejam como fica lá. Ó. É 25.1, né? Mas se eu for colocar na tela o valor de x depois disso, ele vai ficar 25. Porque ele corta aquilo que não cabe. Ele vai cortar o ponto flutuante, vai cortar os valores decimais, porque não cabe. Ele era o dado era do tipo float, né? Do tipo real. E ele foi colocado dentro de uma variável inteira, logo ele tira fora aquela parte que não cabe. A mesma coisa aqui. Então, o f, que é do tipo float, recebe o ch, que é o inteiro. Então, o ch, a gente já viu que é uma variável char, mas que ela é armazenada como se fosse um número inteiro. Então, o que ele vai fazer aqui? O f recebe apenas os 8 bits convertidos para o real. Então, se eu der um printf do f, olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar o 25, né, porque eu tinha aqui 25.1, né, e ele vai fazer a conversão. Ah, desculpa, o 65, né? Eu botei aqui que o f vai receber o ch, então eu tinha aqui o 65 e ele fez. E aqui é a mesma coisa, ó. O f recebe o valor de x é o 65. Então o f vai receber o valor de x, só que o f é um float. Como o valor de x é um inteiro, da mesma forma de antes, ele vai completar com o zero, porque como não, eu já tinha feito a conversão anterior aqui, ele vai completar tudo com zero. Então é importante dizer para vocês que na atribuição também não vai haver nenhuma mensagem de erro quando a gente fazer uma atribuição de um valor de um tipo para uma variável de um tipo diferente. A linguagem em si ela vai tentar fazer essa conversão, ela vai tentar fazer essa atribuição de maneira mais suave possível. Só que é importante que a gente fique atento, por quê? Porque isso pode gerar erro. Pode gerar erro lógico da nossa aplicação. Não vai ter nenhum erro sintático semântico. O sistema, o código vai rodar normalmente, sem nenhum problema. Só que eu posso ter um resultado errado, porque eu não me atentei a essa questão das conversões de tipo, que são muito importantes. Os operadores aritméticos clássicos, como a gente já conhecia, né? A soma, eles também são operações, logo a gente tem que falar deles. Então, a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão. E aí a gente tem o resto de uma divisão, né? O mod, o famoso mod. O resto da divisão aqui na linguagem em si, não é representado pela palavra mod. É representado pelo símbolo de percentual. A gente já viu que eu tenho o quociente da divisão, o resultado dela, mas eu também tenho o resto. Por exemplo, 5. 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2. Se eu estivesse fazendo aqui uma divisão de inteiros, 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1, não é verdade? Esse sobra 1 é o que a gente chama de resto da divisão. E eu tenho lá o símbolo de porcento para definir então o resto de uma divisão. E eu utilizo muito se eu quero descobrir se um número ele é par ou ele é ímpar, porque a gente sabe que o número par ele é divisível por 2 e não sobra nada. Então a gente pode checar utilizando o resto de uma divisão ou o comando mod, que nesse caso é representado pelo símbolo de porcento. Certo? Sem muitas novidades até aqui, né? Bem simples. Uma coisinha bem importante, galera. Fica ligado aí, ó. Keep calm, fica ligado. É bem comum a gente ter um tipo de erro no C, e aí eu quero a atenção de vocês para esse exemplo que eu dei aqui. Ó. 5 dividido por 4. É comum que a linguagem C retorne 1, tá? Um número inteiro 1. Porque quando eu coloco 5/4, ele está entendendo que eu estou fazendo uma divisão de inteiros. 5 dividido por 4. Tá? Então ele vai dizer que é uma divisão de inteiros e vai retornar somente a parte inteira 1. Ele não retorna o resultado preciso com casos decimais. Como que eu faço para forçar a divisão decimal? Eu boto 5 dividido por 4.0. Quando eu boto 4.0, a linguagem C entende, opa, o camarada está querendo aqui uma divisão decimal. E aí ele me retorna 1.25 como resposta. Entendido? Então fiquem atentos. Se por acaso esse erro acontecer com vocês, é importante que a gente tenha essa clareza para fazer com que a gente consiga utilizar aqui o 4.0 ou o número 0.0 para forçar então a divisão completa da maneira como a gente quer. E aí, claro, como a gente já falou aqui, o resto de uma divisão, aquele símbolo que a gente viu no slide passado representado pelo porcento, ele só é válido para valores inteiros, óbvio, né? Porque é uma divisão de inteiros, então a gente tem os dois tipos de variáveis ali, que é o int e o char, que são as duas únicas variáveis com as quais eu posso utilizar este comando. Vamos lá. Operadores relacionais. Nós utilizamos bastante os operadores relacionais, porque eles vão fazer comparações entre dois valores, duas variáveis, duas constantes ou duas funções, e eles vão verificar a magnitude, como eu utilizei nesse slide aqui. A magnitude, a relevância, a igualdade, a comparação
entre esses valores, né? Uma coisa é maior que a outra, uma coisa é igual a outra, né? Então, esses operadores são basicamente o nosso maior, menor, maior igual, menor igual e o diferente. E aí aqui tem uma questão para a gente ficar atento, tá? Tanto maior, maior igual, menor, menor igual, não muda nada daquilo que a gente já conhece e tudo mais. Só que o igual e o diferente muda um pouquinho. O igual, eu tenho o símbolo de igual, igual. São dois símbolos de igualdade. Um símbolo de igualdade nós já vimos o que é, né? Que é a atribuição, então não confundam. A comparação, a igualdade, a comparação, ela é representada por dois símbolos de igual. E o diferente é a exclamação igual. Então isso é diferente, tá? Então é assim que a gente representa, aqui tem os exemplos para vocês darem uma olhadinha. Então é assim que a gente representa os operadores relacionais. Mas é muito importante que a gente tenha em mente que o símbolo de igualdade é diferente do símbolo de atribuição. A atribuição é aquele comando, aquele operador que eu vou colocar o valor, um determinado valor dentro de uma variável. Vou atribuir valor a uma variável. E aí esse eu utilizo um símbolo de igual. Já a comparação são dois símbolos de igual. Então fiquem atentos, porque se eu errar esse comando, a gente vai ter dificuldade, porque uma atribuição ela sempre retorna verdadeiro. A gente vai utilizar bastante esse comando aqui quando a gente for fazer utilizar o comando C, o comando if, né, o operador de checagem de verificação, ou então os comandos de repetição, em que determinados testes lógicos devem ser configurados para que eu possa parar a repetição, ou para que eu possa tomar uma determinada decisão, né? Então a gente sabe que um comando de atribuição sempre retorna verdadeiro, então eu vou ter dificuldade, mas a gente volta a falar sobre isso lá na frente, tá? Só nesse momento ficar atento para não cometer este erro aí, né? Esse errinho aqui, que é justamente trocar um igual por dois símbolos de igual ou vice-versa, tá? Um igual a atribuição, dois iguais, dois símbolos de igual, é a comparação de igualdade. Então, operadores lógicos também, muitas vezes a gente vai precisar trabalhar com operadores lógicos para criar estruturas mais complexas, né? E essas estruturas mais complexas, elas somente podem ser criadas a partir de operadores lógicos para, por exemplo, um exemplo bem simples, tentar descobrir se o número ele faz parte de um intervalo. Esse número ele é maior que 0 e menor que 10? Então, para construir uma operação assim, eu vou precisar lançar mão de operadores lógicos, que é o operador e, operador ou então a nossa negação. Então aqui eu tenho um exemplo, o operador e. Eu utilizo dois e's comerciais, né, e de dupla sertaneja. Operador ou, eu utilizo duas barras de pipe. Essa barra de pipe, aqui no nosso tecladinho, ela fica aqui do lado do shift da esquerda, tá? Na maioria dos teclados ela está aqui. Deem uma olhadinha aí no de vocês, tentem localizar, porque vocês vão precisar dessa barrinha aí. Ela fica lá, logo do lado do shift, do lado esquerdo do teclado, ali das letras maiúsculas. Localizem ela aí. E ela é utilizada como operador ou. E o operador de negação é a exclamação. Relembrando aqui, o operador e é aquele que congrega duas operações, mas somente retorna verdadeiro se as duas forem verdadeiras. O operador ou, ele junta, une, ele articula duas operações, mas retorna verdadeiro se qualquer uma das duas for verdadeira. E o operador de negação, ele inverte o valor. Se uma operação é verdadeira, ele transforma ela em falsa. Se ela é falsa, ele transforma em verdadeira. Tá? Então aqui tem alguns exemplos para vocês, alguns textinhos dessa explicação mais prolongada, mas basicamente é isso, tá? O e, ele faz com que ele só retorna verdadeiro se as duas forem verdadeiras. O ou, ele vai retornar verdadeiro apenas, ou bastando que apenas uma delas seja verdadeira, e assim por diante. Por exemplo, aqui eu coloquei, ó, x é maior ou igual a 0 e x é menor ou igual a 9. O resultado desta expressão será verdadeiro se ele estiver entre essas duas coisas. Por exemplo, o número 50, ele é maior do que 0? É. Essa parte deu verdadeira. Mas ele é menor do que 9? Não é. Então, como eu estou usando um e, eu tenho um lado falso, o resultado será falso. Agora aqui no ou, não. Então a gente tem o a é igual a f ou o b é diferente de 32, qualquer coisa dessa sendo verdadeiro, o resultado também será verdadeiro. E assim por diante, tá, gente? Vamos lá. Operadores de atribuição simplificada, isso é um recurso para programadores mais experientes, que faz com que a gente tenha a possibilidade de unir, né, de programar menos, de unir, de digitar menos código, né? Então, por exemplo, x mais igual a y é a mesma, ele soma e atribui, então é a mesma coisa de que x recebe x mais y. Primeiro soma, depois atribui, depois coloca o resultado da soma dentro de x. Então, x mais igual a y, primeiro soma, depois atribui. X menos igual a y, ele vai fazer o quê?
x recebe x menos y, primeiro subtrai e depois atribui. X vezes igual a y, mesma coisa, x recebe x vezes y, isto é, multiplica primeiro para depois atribuir e assim por diante, tá? X divisão igual a y, primeiro divide x por y e depois atribui em x. X percentual igual a y, né? Primeiro divide, mas atribui somente o resto da divisão lá no x, tá? Então a gente reduz um pouco a linha de código, faz comandos mais objetivos, né? Ali faz comandos mais objetivos, mais rápidos, mais precisos, mas garante que a gente tenha a condição de criar estruturas mais complexas como essa aqui, por exemplo, né? X recebe x percentual y, que é o resto da divisão. Eu simplesmente coloco x percentual lá na frente, x percentual igual a y, ele resolve isso para a gente de maneira mais simples. E o incremento e o decremento, muito utilizados, eles são muito utilizados, né? Que é o mais x ou x mais, menos x ou x menos menos. O que esses comandos fazem? Eles simplesmente fazem x recebe x mais 1. Ele incrementa mais 1 ou ele decrementa, ele desconta 1 do valor de x. Ele altera o valor da variável, tá, gente? Ele vai alterar o valor da variável. Então, x recebe x mais 1, isto é, eu pego o valor de x, somo mais 1 e coloco lá dentro de x de novo, esquecendo o que tinha antes. Então, ele altera o valor da variável. X mais ou mais x, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? A diferença entre o mais na frente ou depois. Então aqui, por exemplo, ó, y recebe mais x, ou y recebe x mais. Vejam a diferença. Y recebe mais x é a mesma coisa que x recebe x mais 1, primeiro faz o incremento e depois a atribuição. Tá? Primeiro incrementa x, depois coloca x dentro de y, que é o que está aqui. Agora, y recebe x mais. O que acontece? Nesse caso aqui, primeiro eu atribuo. Primeiro eu digo que o y recebe x e depois eu incremento o valor de x, preservando o valor antigo de x aqui dentro de y. Tá? Então é basicamente essa a diferença. Então a gente utiliza bastante esse operador de incremento e decremento para fazer contadores, acumuladores e assim por diante. A gente usa bastante esse camarada também. E as operações com vírgula? As operações com vírgula elas são muito utilizadas porque elas permitem que com uma única linha, com um único comando, eu consiga executar operações do tipo essa aqui, ó. Então, x é igual a y é igual a 2, vírgula, y mais 3. O que ele faz? Ele primeiro executa a primeira instrução e depois executa a segunda. Então, nesse caso, primeiro ele vai fazer o quê? Y recebe 2. Então, primeiro a variável y passa a valer 2. Depois ele pega o 2, então pegou lá y mais 3. Tinha quanto lá dentro de y? Tinha 2. Então, 2 mais 3 é igual a 5. E aí, só por fim, ele vai colocar esse 5 dentro da variável x. Então, eu tenho numa única linha de código dois comandos sendo executados sequencialmente, um depois do outro. Primeiro atribui, como eu disse aqui, primeiro atribui o valor de y, né, 2 dentro da variável y, depois soma o conteúdo de y com 3 e pega esse resultado e coloca lá dentro de x. Então, é basicamente isso que serve a nossa vírgula, né? E aqui, pessoal, a relação de precedência de operadores. Precedência de operadores é um conceito muito comum da matemática, lá do ensino fundamental, em que a gente aprende quem que eu executo primeiro ao encontrar dentro de uma expressão aritmética um conjunto de operadores, quem são os operadores que serão executados primeiro. Então, a linguagem C tem uma lista gigante, que vocês estão vendo aqui na tela, de operadores nesta ordem de precedência. Eu selecionei aqui os principais, aqueles que a gente mais utiliza, e eu diria para vocês que de maneira resumida, primeiro eu vou executar o incremento ou decremento, né, o mais ou menos. Primeiro aquele incremento ou decremento, depois tudo que estiver dentro de parênteses, depois a multiplicação, a divisão ou o resto, o que aparecer primeiro, e só depois a soma e a subtração. Então essa é basicamente a precedência de operadores que a gente utiliza basicamente na linguagem C. Então é basicamente isso, tá? Vocês perceberam que as nossas operações aritméticas aqui, as operações que a gente trabalha, elas são muito comuns, né? São muito simples, né? Soma, subtração, precedência de operadores, são operações básicas do dia a dia, do nosso cotidiano, e que a gente precisa conhecer porque a gente utiliza bastante. Então, essa aula é importante para que a gente possa avançar no nosso conhecimento da linguagem C, fazendo com que vocês tenham esse conhecimento necessário para continuar. Espero que tenham gostado, espero que estejam gostando desse nosso curso, e eu espero também encontrá-los nas nossas próximas aulas. Um grande abraço para vocês e até mais.